Toda manhã, para muitos idosos, começa com uma sensação de desconforto. Não com uma bebida revigorante, mas com uma dor latejante nas pernas, joelhos e articulações. Até mesmo uma pequena caminhada até a loja mais próxima se transforma em um verdadeiro teste. Por que isso acontece? Acredita-se que seja um processo inevitável do envelhecimento. No entanto, a verdadeira causa geralmente reside na falta de 3 produtos simples, mas vitais, na dieta diária. De acordo com pesquisas médicas, mais de 80% das mulheres com mais de 60 anos sofrem de deficiência de certas substâncias. Isso leva à fraqueza nas pernas, fadiga rápida, sensações dolorosas ao caminhar e, como resultado, ao medo de cair. Isso não é uma coincidência, mas um resultado lógico. Mas há boas notícias. Os médicos identificaram alimentos que podem restaurar a força das pernas, reduzir a dor e restaurar a mobilidade. Além disso, eles são acessíveis e amplamente disponíveis. Um deles provavelmente já está em todas as casas. É importante assistir até o final, pois um desses produtos pode surpreender com suas propriedades, que foram descobertas relativamente recentemente para fortalecer os músculos, mas já estão mostrando resultados impressionantes. O primeiro perigo oculto reside nos movimentos cotidianos. Muitos acreditam que a fraqueza nas pernas surge de repente. No entanto, é um processo gradual e imperceptível. Não se anuncia abruptamente, como um ataque cardíaco, por exemplo. Ela se insinua silenciosamente, quando uma pessoa em pé no fogão é forçada a segurar na mesa para manter o equilíbrio. Tudo começa pequeno. De repente, torna-se difícil levantar de uma cadeira sem ajuda das mãos, não por causa da dor, mas por causa da sensação de que as pernas desligaram. Nesse momento, a pessoa nem percebe que falhou em um teste importante de independência. Gradualmente, sentar-se torna-se cada vez menos confiante. Levantar-se da cadeira fica mais lento e a escolha de um lugar para descansar é baseada na altura do assento para facilitar o levantamento. Surgem pensamentos sobre como não afogar em uma poltrona macia. Este é um sinal alarmante. Os músculos das pernas não são apenas tecidos, são a base do movimento e da posição vertical do corpo. Se essa base começa a desmoronar, todo o edifício vai rachar. E isso não acontecerá em um futuro distante, mas em poucas semanas haverá uma relutância em sair de casa. Do ponto de vista médico, após os 60 anos, começa a sarcopenia, perda de massa muscular. Anualmente, perde-se de 1 a 3% dos músculos. Isso não acontece por falta de atividade física, mas pela ausência do material de construção necessário para os músculos. O corpo, como uma empresa em crise, começa a economizar, reduzindo funcionários e departamentos. Os primeiros a serem cortados são os músculos das pernas, pois exigem gastos significativos de energia, proteína e minerais, que não chegam em quantidade suficiente. Cada subida de escada se transforma em uma maratona, e uma ida à loja mais próxima parece uma longa jornada. O movimento diminui e os músculos, sentindo a falta de necessidade, desaparecem para sempre. O medo entra na alma não quando se sente dor física, mas quando se perde a força interior, quando desaparece a sensação de confiança e apoio. Primeiro, a pessoa se limita a caminhar. Depois, levanta-se com menos frequência da cadeira e, gradualmente, toda a vida começa a girar em torno do medo de cair. É aí que reside a armadilha traiçoeira. A pessoa não percebe que já caiu nela, atribuindo tudo ao cansaço, falta de sono ou um dia difícil. Mas, na verdade, a cada dia, ela perde o que a mantém neste mundo. Primeiro, isso é explicado pela idade, depois por picos de pressão, depois por caprichos do clima. No entanto, a verdadeira razão reside no fato de que os músculos não podem existir sem proteína e micronutrientes necessários. Infelizmente, a maioria dos idosos se alimenta como se não tivesse problemas de saúde,
sem suspeitar de uma profunda deficiência de nutrientes. Muitos podem argumentar: velhice não é alegria. Mas a velhice não é uma sentença, e a perda de massa muscular não é a norma, mas o resultado da inação. Os músculos podem ser restaurados, e para isso não são necessários comprimidos, apenas uma dieta equilibrada. É importante entender que a fraqueza nas pernas não é um problema das próprias pernas, mas um reflexo do estado do cérebro, coração, sistema digestivo e ossos. Os músculos são como baterias, alimentando todo o corpo. Sua perda leva a um declínio gradual das forças vitais. Mas existe um caminho inverso, que começa não na farmácia, mas na cozinha, pois é a comida que determina se você vai cair ou se levantar. A seguir, falaremos sobre um produto com o qual esse caminho começa, e muitos ficarão surpresos ao perceber que o subestimaram por muito tempo. Existe um produto que era parte integrante da dieta de nossas avós, permitindo-lhes manter a atividade e o vigor. Hoje, esse produto é tratado com suspeita, acusado de alto teor de colesterol, peso para a digestão e falta de apelo moderno. Mas essa atitude é equivocada, pois não é apenas comida, mas uma verdadeira instrução para a montagem de músculos. Estamos falando de ovos de galinha comuns. Paradoxalmente, são os idosos que mais temem os ovos, que mais precisam deles. Por quê? Porque o ovo não é apenas uma fonte de proteína, mas um conjunto de construção reunido pela natureza em um único produto. Aminoácidos, vitaminas do complexo B, ferro, colina e selênio. Tudo o que é necessário para iniciar uma fábrica de produção muscular. Você pode comer carne, peixe, beber kefir, mas ainda assim, sentir uma deficiência de nutrientes essenciais, pois o corpo absorve os alimentos pior com a idade. No entanto, os ovos são diferentes. Sua proteína é quase totalmente absorvida, mesmo que o estômago não esteja funcionando tão bem. Os cientistas chamam a proteína do ovo de referencial, ou seja, ideal. Ela se torna parte dos tecidos do corpo quase sem perdas. Imagine que você precisa consertar uma parede, e os ovos são os tijolos perfeitos, não apenas proteínas abstratas, mas um material de construção preciso para o corpo. Além da proteína, o ovo contém colina, que desempenha o papel de um eletricista, restaurando a conexão entre os músculos e o cérebro. Quando essa conexão é interrompida, os músculos param de obedecer e uma pessoa, querendo se levantar, não consegue fazê-lo por causa de suas pernas desobedientes. A colina ajuda a restaurar essa comunicação. Além disso, os ovos contêm luteína e zeaxantina, substâncias que atuam nas profundezas dos tecidos, suprimindo a inflamação crônica que destrói os músculos por dentro. O envelhecimento não é apenas perda, mas também um fogo interno que essas substâncias ajudam a extinguir. A gema do ovo é um verdadeiro tesouro da natureza. Um depósito de gorduras necessárias para nutrir as células do corpo. Não ceda a medos desatualizados sobre o colesterol contido nos ovos. Pesquisas médicas modernas provam conclusivamente que o colesterol dos ovos tem um efeito insignificante nos níveis de colesterol ruim no sangue, mas seu efeito na força e resistência muscular é muito perceptível. Não é por acaso que atletas que buscam a forma ideal incluem ovos em sua dieta, pois é uma fonte de proteína pura, livre de impurezas desnecessárias. A necessidade de tal secagem também é sentida por pessoas mais velhas, mas não pela estética do abdômen, mas para se livrar do excesso de gordura e restaurar a massa muscular. E aqui, os ovos são um ajudante indispensável. Qual a melhor forma de consumir este valioso produto? Existem muitas opções: cozido, em forma de omelete ou ovo pochê. O principal é evitar fritar em excesso de óleo. O ideal é cozinhar os ovos e polvilhar com ervas frescas. Apenas 2 ovos no café da manhã. E o corpo receberá o alimento de que precisa.
Se comer ovos diariamente não for possível, você pode comê-los dia sim, dia não, mas regularmente. O momento ideal é amanhã, pois é como abastecer um carro antes de uma longa viagem. Sem proteína suficiente, o corpo entra no modo de operação de emergência. Claro, existem pessoas que não gostam do sabor dos ovos. Nesse caso, você pode adicioná-los a saladas, preparar patês ou misturá-los com queijo cottage macio e mostarda, obtendo uma pasta saborosa. Mas não ignore este produto, pois é uma das ferramentas mais eficazes para manter a saúde. Você se esforça para se levantar facilmente do sofá, não ter medo de escadas e sentir que seu corpo está obedecendo você novamente? Comece com o simples, com o que era dado aos soldados, mineiros e camponeses no café da manhã há um século, sabendo que o ovo é uma fonte de força. Na próxima sessão, falaremos sobre um produto cujo cheiro lembra o mar e está associado à simplicidade, mas esconde a solução para problemas de circulação sanguínea, inflamação e destruição óssea. É consumido por pessoas com poucos recursos, mas valorizado por aqueles que têm sabedoria. Falaremos sobre conservas que podem curar as articulações, se o cheiro específico não te assustar. Uma pequena lata cheia de aroma do mar causa preconceito em muitas pessoas. Alguns fazem careta ao abri-la, outros a chamam desdenhosamente de comida para pobres. E completamente em vão, porque é nesta lata modesta que reside a solução para 3 dos problemas mais importantes de um corpo envelhecido: inflamação, fraqueza e fragilidade óssea. Estamos falando de sardinhas. As sardinhas não são a escolha de gourmets, mas daqueles que se esforçam para andar, não para deitar, para sorrir, não para reclamar. Há um poder enorme nesses pequenos peixes, que pode ser obtido apenas comendo uma colher. Sem receitas complexas, visitas a médicos e injeções dolorosas. As sardinhas são um tesouro de nutrientes, começando com proteínas, necessárias para restaurar os tecidos do corpo. Essa proteína tem alta biodisponibilidade, o que permite que o corpo a absorva quase completamente, o que é especialmente importante para pessoas com digestão sensível. No entanto, a proteína é apenas o começo da lista de propriedades benéficas das sardinhas. O principal tesouro deste peixe são os ácidos graxos ômega 3. Eles têm um poderoso efeito anti-inflamatório, ajudando a lidar com processos inflamatórios nas articulações, melhoram a circulação sanguínea e aliviam a dor. Os ácidos ômega 3 agem como espuma, extinguindo o fogo interno do corpo. Outro componente importante das sardinhas é a vitamina D, cuja deficiência é frequentemente observada em idosos. Esta vitamina desempenha um papel fundamental na absorção de cálcio, na manutenção da saúde dos ossos e músculos. A sardinha contém quase a dose diária recomendada de vitamina D, o que a torna um alimento valioso para manter a saúde do sistema ósseo. Não se preocupe com as espinhas da sardinha, pois são depósitos macios e comestíveis de cálcio e fósforo, que fortalecem os ossos e reduzem o risco de fraturas. Além disso, a sardinha tem um efeito benéfico no sistema cardiovascular. Os ácidos graxos ômega 3, contidos nela, ajudam a regular a pressão arterial, reduzir os níveis de triglicerídeos e melhorar o fluxo sanguíneo. Uma boa circulação sanguínea fornece aos músculos a nutrição necessária e promove sua recuperação. As sardinhas se destacam de outros tipos de peixes porque, devido ao seu pequeno tamanho, não acumulam mercúrio e outras substâncias nocivas em quantidades tão grandes quanto, por exemplo, o atum. Isso torna a sardinha um dos peixes mais seguros e benéficos para consumo regular. As sardinhas podem ser consumidas em uma variedade de pratos, adicionadas a saladas, espalhadas em torradas, preparadas como patês ou usadas como ingrediente para massas. Misturando sardinhas com suco de limão, ervas e uma pequena quantidade de mostarda, você pode obter um jantar delicioso e saudável que trará benefícios aos músculos.
recomenda-se consumir sardinhas pelo menos 2 vezes por semana, tornando isso um hábito saudável. Apesar do sabor específico, é possível se acostumar com as sardinhas. Se consumir sardinhas puras for difícil, elas podem ser adicionadas a omeletes ou sopas de legumes. Pequenas mudanças na dieta podem ter um impacto positivo significativo na saúde geral do corpo. Talvez as sardinhas não sejam o alimento mais atraente, mas seus benefícios para a saúde são inegáveis. Se você deseja recuperar suas forças e energia, vale a pena incluir sardinhas em sua dieta, pois este pequeno peixe pode ser mais eficaz do que muitos medicamentos de farmácia anunciados. Adiante, vamos abordar um tema ainda mais fascinante. Trata-se de um produto desprovido de cheiro, som e quaisquer associações desagradáveis. Pode parecer discreto, mas durante a noite ele transforma o corpo de forma constante e gradual. Se consumido corretamente, pela manhã você pode se sentir uma pessoa completamente diferente. O quarto segredo reside no silêncio branco, que restaura as forças durante o sono. Existe um produto que não atrai muita atenção. Não faz barulhos de chiado na panela, não exala aromas de especiarias e não requer receitas complexas. Seu consumo ocorre em silêncio. No entanto, é este produto que trabalha ativamente no momento em que a pessoa já está adormecida, quando a ação dos medicamentos cessa e os tecidos musculares iniciam o processo de recuperação. Estamos falando do iogurte natural. Mas não confunda com sobremesas doces com sabor de morango, nas quais o teor de açúcar predomina sobre as propriedades benéficas. Aqui nos referimos ao iogurte verdadeiro, que se distingue pela cor branca, sabor azedo e cultura viva de bactérias, onde o cálcio não está escondido por aromatizantes artificiais. Qual é a sua singularidade? Em primeiro lugar, no conteúdo de proteína de digestão lenta, que não queima instantaneamente como o açúcar. Ela é decomposta gradualmente, fornecendo nutrição aos músculos durante toda a noite. Enquanto a pessoa dorme, o corpo extrai do iogurte os elementos necessários para a recuperação de tecidos, ligamentos e até terminações nervosas. Mas isso é apenas o começo. A verdadeira magia reside nos probióticos. Essas bactérias microscópicas desempenham o papel de técnicos habilidosos em um armazém, trabalhando no intestino. Eles promovem a absorção de proteínas, vitaminas e minerais. Sem a sua participação, mesmo o consumo de uma enorme quantidade de alimentos saudáveis não trará o resultado desejado. Um organismo envelhecido pode ser comparado a uma fábrica antiga. Os mecanismos ainda estão presentes, mas funcionam de forma irregular. Os probióticos atuam como ajustadores, limpando os tubos, lubrificando as engrenagens e retomando o processo de absorção. Graças ao iogurte, todos os produtos consumidos começam a trazer benefícios. Além disso, o iogurte é rico em cálcio, que é importante não só para os ossos. O cálcio desempenha o papel de gatilho para as contrações musculares. Em caso de deficiência, as pernas podem perder a estabilidade. O iogurte fornece cálcio em uma forma que é facilmente absorvida, até mesmo por um estômago enfraquecido. Talvez alguém tenha notado que depois de um jantar com iogurte, o sono se torna mais profundo. E isso não é coincidência. As proteínas absorvidas durante a noite reduzem o nível de cortisol, o hormônio da ansiedade. Isso leva a uma diminuição da tensão interna, melhora a recuperação e reduz a dor. Para potencializar o efeito, você pode adicionar uma pitada de canela, que estabiliza os níveis de açúcar no sangue e ajuda a combater os processos inflamatórios. Ou um pouco de mel, que dará um sabor agradável e um leve efeito calmante. O resultado não será apenas uma sobremesa, mas um verdadeiro remédio em uma colher. Para quem sente desconforto ao consumir laticínios, existem alternativas sem lactose ou a possibilidade de preparar kefir com um fermento especial. É importante não excluir este produto da dieta,
pois ele é um auxiliar indispensável nos processos de recuperação do organismo, atuando de forma discreta, mas eficaz, a nível celular durante a noite. Consumir iogurte não é uma solução instantânea, mas sim um investimento na saúde a longo prazo, fornecendo diariamente ao organismo os elementos necessários para manter suas funções e bem-estar geral. O consumo regular de iogurte pode levar a uma melhora significativa na condição do organismo, especialmente no que diz respeito ao sistema músculo-esquelético. O iogurte é um produto acessível, fácil de consumir, que não exige preparo complexo, mas que exerce um poderoso efeito positivo sobre o organismo, superando muitos medicamentos. É importante considerá-lo não apenas como parte da dieta, mas como um ritual diário, voltado para a recuperação e manutenção da saúde. Se o objetivo é apoiar o organismo, sem o uso de medicamentos químicos, intervenção cirúrgica ou procedimentos dolorosos, vale a pena começar a incluir o iogurte na sua dieta. Este produto simples e acessível trabalha enquanto você descansa e se recupera. Um café da manhã que supera a eficácia dos medicamentos de farmácia pode ser criado combinando os alimentos certos. Consumir até mesmo os alimentos mais saudáveis nem sempre traz os benefícios esperados se eles não forem combinados corretamente. A nutrição deve ser vista como uma orquestra afinada, onde cada instrumento desempenha seu papel, criando uma melodia harmoniosa que desperta o organismo. Ovos, sardinha e iogurte são três componentes que, quando combinados, exercem um poderoso efeito positivo sobre o organismo, complementando e potencializando a ação um do outro. Os ovos fornecem aminoácidos, a sardinha fornece gorduras e minerais, e o iogurte fornece probióticos e cálcio, tudo em uma forma facilmente absorvida. Recomenda-se começar o dia não com café ou doces, mas com um café da manhã que não apenas sacie, mas também promova a recuperação do organismo. 2 ovos, uma pequena quantidade de sardinha, uma colher de chá de azeite de oliva e um pouco de suco de limão são uma ótima opção para começar o dia. A forma de preparo dos ovos não importa. O importante é fornecer ao organismo os elementos necessários para a construção e recuperação. Como lanche, você pode usar 150 gramas de iogurte natural com uma pitada de canela e sementes de chia. Para potencializar o efeito, você pode adicionar uma colher de sardinha picada. O jantar é o momento em que o organismo se prepara para a recuperação, por isso é importante fornecer-lhe tudo o que precisa. Uma omelete preparada com iogurte em vez de leite, com adição de sardinha, espinafre, um pouco de alho e tomate, será uma ótima opção para o jantar. Não é apenas comida, mas uma brigada noturna de reparadores, trabalhando enquanto você dorme. Soluções alternativas estão sempre à mão. Se a sardinha não lhe apetecer, ela pode ser facilmente substituída por cavala ou atum, ricos em gorduras saudáveis. Caso não goste de iogurte, o kefir sem adição de açúcar será uma excelente alternativa. A ideia principal é uma abordagem consciente a cada refeição. Não se trata apenas de saciar a fome, mas de fornecer ao organismo os elementos necessários para o seu pleno funcionamento. Muitas vezes ouvimos a desculpa: não tenho tempo ou energia para cozinhar. No entanto, para cozinhar 2 ovos, não é preciso o talento culinário de um chefe. Abrir uma lata de sardinha também não requer educação especial. Consumir iogurte não requer nenhum esforço, a não ser usar uma colher. A questão não é a complexidade do processo, mas a escolha consciente. Todos os dias, você se depara com uma escolha: apoiar o desenvolvimento de doenças ou fortalecer sua saúde. Em apenas algumas semanas dessa abordagem, você pode notar mudanças positivas. Subir escadas fica mais fácil. Não há necessidade de procurar apoio ao se levantar. Aos poucos, a sensação de desobediência do corpo desaparece, pois os músculos começam a se recuperar, devolvendo a autoconfiança. É nisto que consiste a verdadeira prevenção de doenças,
Não em tomar comprimidos, mas em comer conscientemente. Não se trata de receitas complexas prescritas por médicos, mas de pratos simples, cujo preparo não leva mais de 10 minutos. E isso não é uma ilusão, mas uma fisiologia real. O organismo responde rapidamente a uma alimentação adequada. É importante lembrar que não é necessário mudar radicalmente toda a dieta. Basta incluir apenas uma nova refeição saudável por dia e as mudanças positivas não tardarão a chegar. Afinal, não é apenas comida, mas um sinal para o organismo. Eu te apoio, estou pronto para mudar. É preciso transformar a comida em remédio, não em um sentido abstrato ou filosófico, mas no sentido mais literal. O café da manhã deve se tornar um kit de primeiros socorros, o jantar deve ser um meio de recuperação e o lanche deve ser uma fonte de nutrição. Uma pessoa se surpreenderá com a rapidez com que seu corpo reage se for tratado não como um saco de ossos, mas como um mecanismo vivo e complexo. A seguir, falaremos sobre a parte mais interessante: receitas simples e acessíveis que podem ser preparadas em questão de minutos, mas que podem prolongar os anos de vida ativa. Apenas 3 receitas que farão o corpo dizer obrigado. É preciso esquecer as dietas complicadas e a enorme quantidade de ingredientes. Tudo o que é genial é simples. Se alguém acha que uma alimentação saudável é chata e sem graça, é porque simplesmente nunca tentou cozinhar para a saúde, e sim de qualquer jeito. Aqui estão 3 receitas que ajudarão a juntar músculos, articulações e ossos. Receita número 1. Café da manhã do construtor. Para prepará-lo, você precisará de 2 ovos, um pouco de sardinha e uma colher de chá de azeite de oliva. Todos os ingredientes são quebrados em uma tigela, batidos e fritos em uma frigideira antiaderente. O resultado é uma omelete sem nada supérfluo, apenas força e benefícios. Por cima, você pode polvilhar endro, não tanto pelo sabor, mas para melhorar o humor. A receita número 2 é um lanche silencioso, capaz de ser uma salvação em momentos em que é necessário repor as energias sem sobrecarregar o corpo. Para prepará-lo, você precisará de 150 gramas de iogurte natural, uma pitada de canela aromática, uma colher de chá de mel e, opcionalmente, sementes de chia ou linhaça. No entanto, o principal segredo deste prato está na adição de uma colher de sardinha amassada. À primeira vista, essa combinação pode parecer incomum, mas é a sinergia de probióticos, proteínas e ácidos graxos ômega 3 contidos nesses ingredientes que têm um efeito benéfico no corpo. Recomenda-se experimentar este lanche para comprovar pessoalmente sua eficácia. A receita número 3 é um jantar sem dor, destinado não apenas a saciar, mas também a promover a recuperação do corpo. A base deste prato é uma omelete feita com iogurte em vez de leite. Como recheio, sugere-se usar sardinha, espinafre refogado, um pouco de alho e tomate. É importante lembrar que a omelete deve ser cozida em fogo baixo, evitando o superaquecimento, pois as altas temperaturas afetam negativamente as culturas probióticas. Esse jantar não apenas saciará a fome, mas também enviará um sinal ao corpo para se recuperar. Se o sabor da sardinha parecer muito forte, ele pode ser disfarçado preparando um patê com limão e mostarda, misturado com abacate ou adicionado à sopa como tempero. Neste caso, o importante não é tanto o sabor, mas a ação, que certamente se manifestará. Para aqueles que não conseguem imaginar suas vidas sem doces, sugere-se preparar uma sobremesa composta por iogurte, canela, uma pequena quantidade de cacau e um punhado de nozes. Não é apenas uma guloseima saborosa, mas também um poderoso coquetel anti-inflamatório para as articulações. Ele combina um sabor agradável com benefícios para a saúde. Outra opção de lanche para quem busca manter a liberdade de movimento é uma salada de ovos cozidos, um fio de azeite de oliva, uma fatia de sardinha e rúcula sem adição de sal, pois todos os minerais necessários
já estão contidos nos próprios produtos. É importante entender que as receitas propostas não são uma panaceia mágica, mas apenas uma forma de combinar elementos úteis em uma dieta equilibrada. O efeito de seu consumo não ocorre imediatamente, mas apenas quando a pessoa toma a decisão consciente de tornar esses pratos a base de sua alimentação. Você pode repetir essas receitas diariamente ou fazer alterações nelas. O principal é manter a estabilidade. Que esses hábitos saudáveis se tornem tão naturais quanto escovar os dentes, pois esses produtos limpam não apenas o esmalte, mas também o corpo das consequências dos anos vividos. A pessoa está disposta a investir apenas 5 minutos por dia em sua saúde para recuperar a liberdade de movimento? Ou preferirá esperar até que o corpo dê um sinal de estado crítico? Não perca a força enquanto ela ainda está por perto. Muitas pessoas envelhecem sem nem tentar lutar contra as mudanças relacionadas à idade, simplesmente desistindo. No entanto, a idade não é uma sentença, mas apenas uma etapa da vida. E em cada etapa, você pode viver uma vida plena ou apenas sobreviver. Em vez de ler sobre doenças, reclamar das articulações e engolir pílulas aos montes, você pode pegar ovos, uma lata de sardinha e iogurte e começar a fazer o que realmente funciona. O efeito não será rápido, mas será estável. Afinal, os músculos são necessários não apenas para ir à academia, mas também para a liberdade. Ir ao mercado sem medo, levantar da cama sem gemer, subir as escadas não com uma oração, mas com confiança. É nisso que reside a força, que começa não com o treino, mas com o café da manhã. Agora você conhece os produtos necessários, as formas de prepará-los e as razões pelas quais é impossível se recuperar sem eles. Resta apenas uma coisa: começar a agir não amanhã, mas hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Se você encontrou valor no material apresentado, não hesite em compartilhá-lo com aqueles cujas pernas já podem estar dando sinais de cansaço. Ajude-os a redescobrir um novo incentivo e a dizer: avante! Afinal, a maturidade não é um ponto final, mas apenas uma fase da vida. A idade é apenas um número, e o caminho a seguir é uma escolha pessoal de